Boa noite, queridos irmãos. Vamos então nos concentrar em Jesus. Vamos sentir a presença de Jesus conosco, nos convidando à reflexão das lições, de todas as nossas condições que nos encontramos aqui, reunidos como encarnados, da presença dos nossos irmãos desencarnados ligados a nós. Vibremos em Jesus e conversemos com Ele através da prece. Amado Jesus, diante da Sua presença, que antecede as nossas presenças aqui nesse recinto, dos nossos benfeitores, te agradecemos por esse momento, rogando-te, Jesus, que seja a nossa inspiração, que nos ajude a não nos afastarmos do Teu Evangelho, com a responsabilidade de estudarmos e vivenciarmos as lições da noite. Que o Teu amor nos envolva e que a Tua paz esteja ligados a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Nós vamos estudar uma lição do livro Estude e Viva. O livro já nos convida, né? O texto do livro. Estude e viva. A lição é sobre o texto, né? O nome da lição, Crises sem Dor. Crises sem dor. E nos diz esse texto da lição. Vamos ver aqui, são vários espíritos, né, que passam através do Chico Xavier essas lições tão importantes para todos nós, para a nossa reflexão. E ele diz assim: fáceis de reconhecer as crises abertas, aquelas que a gente vê, que a gente pega, que a gente sente, né? Essa é fácil da gente sentir, essas crises abertas. Provações exteriorizadas, dificuldade à vista. Então, se estamos passando por uma provação que se exterioriza através do nosso viver, temos certeza que as dificuldades estão perto de chegar, né? Dificuldades maiores. Surgem comumente na forma de moléstias, desencantos, acidentes ou suplícios do coração, atraindo o concurso espontâneo dos circunstantes a que se escoram as vítimas, vencendo com serenidade e valores tormentosos dias de angústia, como quem atravessa, sem maiores riscos, longos túneis de aflição. E assim vivemos aqui na Terra, né? Surge moléstia, desencantos, acidentes, suplícios do coração, e são todos convite para que nós nos preparemos para as tarefas que deveremos assumir na nossa vida, né? Então, essas vítimas nossos se ligam a nós. Aí nós começamos a sentir as presenças deles e muitas vezes ficamos, como nos alerta a lição, ficamos desencantados, ficamos todos assim, enfermos, doentes, não sabemos muitas vezes o que estamos sentindo. Ficamos atormentados dias de angústia, como quem atravessa sem maiores riscos longos túneis de aflição. Então, temos que cuidar nessa situação que nos encontrarmos aqui na Terra, para que possamos cuidar do amanhã nosso, amenizar as nossas próprias dores, né? Temos, porém, calamitosa crise sem dor. Às vezes a gente passa por isso recebendo a dor do outro, mas a nossa ainda não sentimos dor para dizermos de uma enfermidade, mas não estamos bem. Então ele diz assim: as que se escondem sob a segurança de superfície. Então, às vezes não estão nos atingindo tanto, mas estão nos trazendo uma dica de alguma coisa que devemos que mudar na nossa vida, de realizar no nosso viver.
Quando nos acomodamos com a inércia, a pretexto de haver trabalhado em demasia, aí também podemos nos complicar. Achamos que já trabalhamos muito, né? E às vezes não é um trabalho aquele que estamos realizando, mas é um trabalho do espírito, do aprendizado, do estender a mão, do estender o coração para ajudar os outros. E isso tudo devemos aprender para trabalharmos no nosso dia a dia, onde estivermos. Podemos estar trabalhando todo esse potencial energético nosso. Nas ocasiões em que exigimos se nos faça o próximo arrimo, em débito no jogo da usura ou no ataque da ambição. Muitas vezes queremos, né, já ter condições de estarmos melhores, mas é preciso se preparar, é preciso ter a condição de trabalhar dentro da gente e depois exteriorizar aquilo que aprendemos para socorrer também os nossos irmãos. Qualquer que seja o tempo em que venhamos a admitir nossa pretensa superioridade sobre os demais, sempre que nos julguemos infalíveis, ainda mesmo em desfrutando as mais elevadas posições nas trilhas da humanidade. Toda vez que nos acreditemos tão supostamente sábios e virtuosos, que não mais necessitamos de aviso e corrigenda nos encargos que nos são próprios. Muitas vezes a gente pode se sentir assim, né? Já com condições que ainda não temos. E por isso a dor nossa, ela aumenta, para que a gente acorde a consciência, o espírito, né? Sejamos quais sejam os lances da existência em que nos furtemos deliberadamente aos imperativos da autoeducação ou de auxílio ao semelhante, estamos em conjuntura perigosa da vida espiritual, com a obrigação de esforçar-nos intensamente para não cair em mais baixo nível de sentimento e conduta. Então, temos que nos esforçar. Quando sentirmos algo que a gente não sabe o que está acontecendo conosco, vamos buscar o aprendizado, porque nós vamos trabalhar dentro de nós e vamos estar ajudando, nos esforçando, nos autoeducando, né, em espírito, para o trabalho, para cumprirmos as nossas obrigações espirituais. Libertemo-nos dos complexos de avareza e vaidade, intransigência e preguiça, que nos acalentam a insensibilidade, a ponto de não registrarmos a menor manifestação de sofrimento, porquanto, de modo habitual e através deles que se operam em nós e em torno de nós os piores desastres do espírito, sejam pela fuga ao dever ou pela queda da obsessão. Vejamos bem, né? Esses momentos devem ser muito observados por nós, porque pode nos acontecer a gente se envaidecer, né? Sermos avarentos, como diz a lição, ou até mesmo preguiçosos nos trabalhos íntimos que temos que fazer. Pode nos causar prejuízos que vai piorar, né, os desastres espirituais na nossa vida. E trazemos também obsessões, irmãos que se ligam a nós pelo pensamento, porque tudo em nós é energia, a nossa energia entra em contato com os nossos irmãos desencarnados, que estão doentes, né, como nós, e vem buscar através de nós ajuda. Mas se não estivermos preparados, como diz a lição de hoje, muitas vezes a gente pode se tornar uma queda maior, até em obsessão. Temos que cuidar, né? E ele diz assim: condicionou-se a mente humana, nós nos condicionamos, né, a nossa mente, de maneira geral, a crer que madureza orgânica é anticâmara à inutilidade.
eu já estou velho, né? Eu já sou inútil. Não, não quer dizer da nossa inutilidade, não. Porque o espírito, ele não envelhece. O corpo, sim. Mas se o espírito estiver forte, pensando em fazer o bem, ele consegue. Porque hoje nós aprendemos, através das situações que passamos aqui na Terra, em momentos próximos, né, sobre a pandemia, a gente aprendeu a tratamento à distância, né? Todos nós aprendemos. E podemos pensar no irmão nosso enfermo à distância e ele receber o nosso bom pensamento. Então, porque eu sou velho, mas se eu guardo comigo pensamentos positivos, eu posso trabalhar esse pensamento, esse sentimento meu. Não significa porque envelheceu o meu corpo, o meu espírito paralisou, não tem utilidade, né? E eis muita gente a se admitir indebitamente do dever que a vida lhe delegou. Muitas vezes a gente deixa de cumprir os nossos deveres que a vida nos delegou, porque a gente se sente, né, com a sua idade, o corpo cansado. Mas não vamos pensar assim. O corpo cansa, mas o espírito sai e trabalha. E se estivermos trabalhando aqui na terra, num trabalho que Jesus nos ensinou, de ajuda uns aos outros, vamos sair do corpo através do sono e encontrarmos benfeitores amigos que trabalham conosco no nosso grupo e sairmos trabalhando como quem é jovem, né? Porque o espírito não envelhece. Inúmeros companheiros, porque hajam alcançado a aposentadoria profissional ou pelo motivo de abraçarem garotos que lhes descendem do sangue, dizem ser no paralelo final da carreira física. Olha, veja bem, é o que acontece conosco, né? Muitas vezes a gente já de idade, aposentado, não trabalhamos mais, e a gente se diz assim, não, eu já fiz o meu trabalho, hoje eu abraço meus netos, meus bisnetos, e aí a vida não resume só nisso, né? Nós temos muito o que fazer. Então, ele está dizendo que a carreira física nossa, né, já está realizada, enquanto que não. Nós temos muito a fazer, né? Esquecem-se de que o fruto amadurecido é a garantia de todas as renovações da espécie. Quando um fruto amadurece, o que fazemos? Pegamos a semente, plantamos, nasce um fruto novo, né? Então, nós podemos também fazer, né, essa tarefa de um fruto novo. Sair do corpo e começarmos a nossa vida renovada. E rojam-se prostrados à soleira da inércia, proclamando-se desalentados. E ainda damos trabalhos. Ficamos velhos, esquecemos da nossa tarefa e damos muito trabalho, tanto aos nossos consanguíneos, nossos parentes, como também aos nossos benfeitores, para nos ajudar a reanimar a nossa mente, né? Porque tudo está na nossa mente, no nosso pensamento. Eu quero, eu realizo. Eu desejo, eu vou encontrar ajuda e vamos realizar as nossas tarefas, né? Falam em crepúsculo como se não contassem com o amanhã do dia seguinte. Ah, só em outra encarnação, né? Hoje eu não consigo mais. Mas nós estamos num corpo velho, deitamos hoje, dormimos e amanhã é um novo dia. Assim também é a nossa vida, né? Começam qualquer comentários em torno dos temas palpitantes do presente pela frase classifica, abre aspas, no meu tempo não era assim, né? No meu tempo não era como hoje acontecem as coisas, mas eu tenho que ir me adaptando, eu tenho que ir também interagindo com a juventude de hoje, com os velhos e trazendo para a gente a energia de nos libertarmos da paralisação, né? Do somos velhos, jamais, né?
Enquanto isso, a vida ao redor é desafio incessante ao progresso e à transformação, chamando-os ao rejuvenescimento. Veja bem, enquanto a gente pensa assim, do meu tempo não era assim, o velho descansava, o novo que fazia tudo, nos ajudava, né? Hoje a gente está velho, aprendeu que nós também somos úteis, temos tarefa a cumprir. Enquanto que isso, a vida ao redor é desafio para nós, né? Incessante, porque nós precisamos, se não conseguimos trabalhar no trabalho físico, mas nós podemos trabalhar dentro de nós, buscar tirar os hábitos infelizes que trazemos, gestos, né? Pensamento, sentimento, é trabalho, para que a gente possa limpar o nosso espírito desses pensamentos que destroem a nossa esperança, a esperança dos outros, né? Porque nós somos assim incessantemente impulsionados ao progresso, não para acabar, mas para transformar, chamando-nos ao rejuvenescimento mental, né? Porque a velhice é do corpo. Filhos lhe reclamam orientação sadia, netos lhe solicitam calor da alma, amigos lhe pedem o concurso da experiência e os irmãos da humanidade contam com eles para novas jornadas evolutivas, né? Vejamos bem, né? Quantos benfeitores têm nos ajudando. Nosso irmão Bezerra de Menezes, né? Benfeitor amigo, também traz uma aparência de velho, mas ele não é velho. Ele tem uma experiência longa, amadurecida, para nos ajudar. Na nossa jornada, ele tem aquela condição trazida pelo próprio esforço dele, porque Deus, o nosso Pai, também nos presenteia ninguém. Ele dá de acordo com a necessidade e com as condições de esforço de cada um de nós. Então, veja bem, o estado que a gente diz da velhice, os filhos, né, nos reclamam orientação sadia, né? Muitas vezes a gente tem ainda que orientar um filho, não por ele ser mais novo que nós, mas precisa um neto, precisa do calor da nossa alma, das nossas experiências, estarmos perto, vivenciarmos junto, orientarmos, né? E amigos nos pedem concurso da experiência, dizer, mas como que aconteceu com você? Conta para mim, me ensina, eu também quero aprender, né? Então, nós temos muita coisa a trabalhar em nós e ajudar, como nos diz aqui, os irmãos em humanidade, na jornada evolutiva de cada um. Bastará pensar, porém, que as crianças e os jovens não acertam o passo sem os mentores adestrados. Veja bem, na experiência, peritos em discernimento e trabalho, para que não menosprezem a função que lhes cabe. Então, precisamos nos esforçar, porque todos nós somos muito úteis. Nós esperamos que Jesus nos ajude, mas Jesus espera por nós que ajudemos também dentro daquilo que nos for possível. Nada de esquecer que o espírito reencarna atravessando as fases difíceis da infância e da juventude para alcançar a maioridade fisiológica e começar a viver. Nada, porque o espírito de uma criança é antigo. Ele traz experiência de outras existências, ao ponto de vista da responsabilidade individual. Desde ao nascer, nós temos responsabilidades conosco. Quanto impeço vencido e quanta ilusão atravessada para consolidar uma reencarnação, longe das praias estreitas do berço e da meninice, a fim de que o espírito viajor da eternidade alcance o alto mar da experiência terrestre. Veja bem, as nossas lutas, né?
elas são de reencarnação em reencarnação, nascemos e estamos aí com esse objetivo de progredirmos. Entretanto, grande número dos felizardos que chegam ao período áureo da reflexão, com todas as possibilidades de serviço criado, estacam em suposta incapacidade. Veja bem, nós aqui na Terra, muitos de nós, ou todos, podemos considerar, somos felizardos, temos um corpo físico, temos a oportunidade de aprender, de mudar o nosso íntimo, o nosso pensamento, né? E muitas vezes a gente, né, descuida do trabalho, desse propósito de serviço que trazemos ao reencarnar, e muitas vezes supomos ser incapazes de trabalhar, batendo a porta do desencanto como quem se compraz na volúpia da compaixão por si mesmo. E aí a gente se sente o coitadinho, né? Estou doente, estou desanimado, não sei o que fazer comigo mesmo, eu sou mesmo um coitadinho. Mas e a felicidade de estarmos aqui na Terra com essa oportunidade de estudarmos, de aprender a mudar o nosso pensamento. O pensamento é criador e é a força maior que temos. Ele pensou, criou formas e coisas. Nosso pensamento é a maior força que temos. Então, muitas vezes, nós vamos para o lado da compaixão de nós mesmos, mas temos oportunidade sim. Estamos esquecidos das nossas responsabilidades. Trabalhemos por exterminar a praga do desânimo nos corações que atingiram a quadra preciosa da prudência e da compreensão. Então, veja bem, vamos trabalhar para que a gente não venha desanimar da nossa vida, porque a gente se sente muitas vezes desanimado. O que fazer? É o espírito que está precisando de entendimento diferente para ser grato a Deus, para recompensar essa oportunidade que somos felizardos aqui na Terra. Temos um período tão belo para ser vivenciado, mas precisamos ter a reflexão, termos a meditação. Por que está acontecendo comigo? Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou com esse sentimento? Vamos refletir, porque nós somos felizardos. Deus nos deu a oportunidade de vencer todas as nossas dificuldades nessa encarnação. Vida é chama eterna. Vida é chama eterna. Todo dia é tempo de inventar, clarear e prosseguir. Os companheiros experientes no esforço terrestre constituem a vanguarda dos que renascem no planeta e não a chamada velha guarda. Esses amigos, companheiros nossos, né? Eles estão conosco ao renascer aqui no planeta Terra, como aqueles companheiros que nos ajudam, que nos despertam, né? Que a rabugice de muitos imaginou para deprimir a melhor época da criatura reencarnada na Terra. Se os nossos irmãos estão conosco, esses companheiros estão para nos ajudar, não para nos prejudicar, né? Estão reencarnados, nós reencarnados na Terra, e eles foram do corpo nos ajudando. Desencarnação é libertação da alma. Morte é outra coisa. Veja bem. Morte constitui cessação da vida, apodrecimento e bolor do corpo. Mas desencarnar é libertar-se, é se libertar do corpo velho, doente, sem recursos para permanecer aqui na Terra, né? Mas desencarnar e morrer tem grande diferença, porque morte constitui cessação da vida orgânica, física, apodrecimento do nosso corpo. Então, é só a morte do corpo.
Mas desencarnar é o espírito que deixa o corpo e sai vivo para a vida espiritual. Os que desanimam de lutar e trabalhar, renovar e evoluir, são os que verdadeiramente morreram. Olha só. Quem são os que morreram, né? Está falando aqui. São aqueles que desanimaram de lutar, de trabalhar, de renovar, de evoluir. Esses, nos está dizendo a lição, que são esses que morreram. Quanto vivos, convertendo-se em números de negação e preguiça, e ainda que a desencarnação passe transfiguradora, por eles prosseguem inativos na condição de mortos, voluntários que recusam viver. Mesmo que passemos pela desencarnação, mas se a gente não guardar conosco, né, não querermos evoluir, aprender, renovar, nós já estamos mortos na carne. Então, o que nos está trazendo a lição, que nós precisamos viver no corpo físico e na necessária hora de deixarmos o nosso corpo físico, porque ele não tem condições de estar aqui na Terra mais, né, do uso do espírito, porque o corpo é a veste do espírito. Então a veste não tem mais recurso, mas o espírito continua vivo. E isso é desencarnar. Morrer é quando a gente está desanimado, está com preguiça, né? Ele está negativo. E ele termina dizendo: acompanhemos a marcha do sol, que diariamente acompanhemos a marcha do sol, que diariamente cria, transforma, experimenta, embeleza e renova-nos. O sol, vamos copiar o sol, para que a gente não paralise a nossa transformação, né? O nosso desejo de melhorarmos a cada dia, de nos conhecermos, né? E do Evangelho, Palavras de Vida Eterna, nós vamos estudar uma lição que também vai nos ajudar muito sobre a lição primeira. Enquanto podes, enquanto estamos no corpo físico, enquanto temos saúde, enquanto o nosso pensamento está equilibrado, estudemos, aprendemos, né? Tudo, porém, porque... tu, porém, olha só, tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque despreza o teu irmão, né? Pois todos compareceremos perante o tribunal do Cristo. Então, vamos nos preocupar, cada um de nós conosco, porque se buscarmos a nossa melhoria, a nossa transformação, o conhecimento, todos os irmãos que estiverem conosco receberão ajuda, porque nós estamos com o pensamento ligado no plano superior, que é junto aos nossos benfeitores. Por que a gente julgar os nossos irmãos? Por que a gente não julga a gente mesmo? O que eu estou fazendo? O que eu devo fazer? Olha, eu não estou fazendo nada, então eu preciso fazer. Né? Vamos julgar nós mesmos, ver o que precisamos mudar na nossa vida. Porque todos nós, trabalho ou não, vamos comparecer no tribunal do Cristo. Aquele momento que a gente deixa o corpo, a gente vai ver toda a nossa existência última, como um filme na nossa memória, ver o que a gente fez. A lição diz que somos felizardos aqui na Terra. Será que seremos ao deixar o corpo e ver as imagens e ver o filme da nossa existência última, né? Esse é de Paulo, esse texto do Evangelho, Romanos, quem anotou, capítulo 14, versículo 10. E o Evangelho de Emmanuel nos diz: constrangido a examinar a conduta do companheiro, nesta ou naquela circunstância, difícil não lhe é condenes os embaraços morais. Isso a gente faz, né? A gente começa a examinar a conduta dos nossos companheiros e facilmente a gente não tem dificuldade de conhecer, né, os embaraços morais do outro, mas e o nosso, né? Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te
susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Então, não vamos criticar, vamos trabalhar, como nos diz o convite da outra lição também. Vamos trabalhar em nós, o que precisamos mudar na nossa vida. Porque quantas vezes nós, nos dias de cinza, aqueles dias nublados, que a gente não sabe o que fazer, Jesus, por milímetros, Ele nos segurou as derrotas maiores. Assim está nos dizendo o Evangelho. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo serviço incompleto, veja bem, isso aqui é importante para nós. Todo serviço incompleto que deixastes na retaguarda, deixamos sem fazer, né? Buscar-te-á tudo que deixarmos de fazer. Hoje eu me lembro, eu podia ter feito isso, melhor, aquilo. Mas um dia, aquele serviço que eu deixei de fazer na minha vida, ele vai me buscar de novo, ele vai se apresentar para mim. Então, vai buscar-nos de novo o convívio para que lhe ofereçamos acabamento. Então, esse trabalho que a gente deixou sem realizar, um dia ele volta a nós para que a gente acabe a tarefa. A gente começa numa encarnação a estudar e na outra a gente sente a necessidade de trabalhar o que já aprendemos no Evangelho, né? E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor, puro como selo da paz divina. E em todo o trabalho devemos ter como selo maior a paz divina, o amor. Esse é um selo para todos nós. Qualquer tarefa que fizermos, devemos fazer com amor, porque ele sela a nossa paz. Nós ficamos em paz com as nossas tarefas quando realizamos o melhor, esforçamos e realizamos a nossa tarefa, ficamos em paz. E ele diz assim: as pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas. Será que é o teto da nossa casa? Nossa mente. Se ligarão a nós, irmãos do passado, que a gente também não soube compreender, amá-los, servi-los, né? Porque a gente deixou passar, esquecido, as nossas tarefas. E esse irmão que a gente jogou, né, pedras no telhado dele, voltarão no tempo para o teto em que te asilas, no corpo físico. E os venenos que destilasse sobre a esperança dos outros, tornarão no hausto da vida, ao clima de sua própria esperança, testando-te a resistência. Por isso que a gente sente muito a aproximação de irmãos fora do corpo, porque são aqueles que a gente arremessou, né, pedras no telhado dele. São aqueles irmãos que a gente não suavizou a dor do outro. Aquele veneno, aquele pensamento de ódio, de raiva, ele volta para nós, se ligamos uns aos outros, né? E que Jesus nos convida a trabalharmos enquanto podemos, para que a gente possa ajudar tanto a nós como aos desencarnados ligados a nós. Tornarão no hausto da vida, ao clima de tua própria esperança, testando-lhe a resistência. E eles vêm, né, nos testar nas tarefas, nas provas difíceis, né, através de muitas coisas que sentimos. Aprenda, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo, encomendado às mãos do agora, não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Veja bem, a pressa que temos de amar, tolerar, ser compreensivo, né, é o remédio para nós. Vamos sempre estar bem, nunca vamos adoecer, né? Toda semente procura no solo do tempo e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Então, nós sabemos, né, que aqui na Terra ainda não tem espíritos puros. Todos nós somos necessitados de aprender, nos ajudar e ajudar aos outros.
distribuindo, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que te não faltem a paciência e a bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Veja bem, é fazendo e voltando para nós. Se a gente fizer o bem, se a gente tiver paciência, compreensão, bondade para aqueles outros que nos buscam, com o erro dele, tolerância com o erro do outro, nos nossos dias nublados também receberemos o auxílio que precisamos. E ele diz assim, terminando: auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quanto possível, alivia quanto puderes, procure o bem, seja onde for, e, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento das eternas leis, das leis de Deus. Então, que a gente possa fazer sempre o melhor diante dos nossos irmãos, para que no momento que precisarmos, também seremos acolhidos, seremos ajudados por Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para prosseguirmos com esse entendimento de renovar a nossa vida, de buscar conhecer a nós mesmos e transformar os nossos hábitos, que ainda nos paralisa o progresso espiritual. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre, que assim seja.